conceitos do mundo têm influenciado até mesmo na vida cristã, e como que a gente pode conseguir discernir a voz de Deus em meio a tudo isso. O que nos separou, primeiramente, o que nos distanciou da voz de Deus? Primeiro nós vamos começar a entender, né, o que nos dificulta a ouvir, a entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. No mundo antigo, no mundo pré-moderno, né, no tempo em que os nossos avós, né, as pessoas mais antigas, elas viviam, né, era se falado mais de Deus. Os pais ensinavam os filhos sobre o amor de Deus, ensinavam a temer a Deus, né? Acho que um pouquinho de nós todos vivemos um pouco disso. Acordávamos pela manhã e éramos ensinados a pedir aos pais a bênção de Deus, né? Quando nós crianças mentia, os nossos pais diziam o que pra gente? Não pode mentir, o Papai do Céu não gosta de mentira. Então, através dessas coisas, era ensinado o amor de Deus, era ensinado o temor a Deus. Mas com o passar dos anos, com a modernidade entrando no mundo, a ciência e todas as outras coisas que todos nós sabemos, tudo isso foi nos distanciando cada vez mais de Deus. O homem, cada dia mais, fica mais distante da voz de Deus. E por isso sofremos as consequências, como nós assistimos no vídeo, né? Cada vez que nós nos separamos de Deus, cada vez que nós estamos mais longe de Deus, com certeza as consequências disso são muito maiores. E nós vivemos a prova disso todos os dias. Quando antigamente se ficava doente, as pessoas buscavam primeiramente quem? Deus. A Deus. Vamos rezar, vamos orar. Era assim que era ensinado. E hoje, quando adoecemos, a primeira coisa que fazemos qual é? Vamos tomar remédio, vamos procurar um médico, né? Ouvimos a voz de tudo e a todos, mas não ouvimos a voz de Deus, né? E por que essas coisas acontecem? Justamente porque estamos influenciados por este mundo moderno que nos separa e que nos distancia de Deus. Tudo isso foi criando-se toda uma misturança, foi se juntando tudo. Pegou-se um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de uma religião, um pouquinho de outra religião, e foi fazendo uma misturança, e tudo isso foi se dificultando ouvir a voz de Deus. E com isso, todos nós criamos a nossa opinião própria. E aonde entra o quê? O relativismo, né? Às vezes o que é certo para você não é certo para mim. Às vezes o que você pensa que é bom para você, mas não é bom para mim. É assim que o mundo ensina. É assim que a voz do mundo ensina. Mas quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, quando nós buscamos a sua palavra, o que basta para nós, a voz que nós ouvimos é a voz de Deus. Quando nós buscamos realmente aquilo que Deus tem para as nossas vidas, quando nós paramos, nos aquietamos quietinho, no nosso cantinho, no nosso quarto, naquele lugar, e nós buscamos verdadeiramente o coração de Deus, nós aprendemos a ouvir a sua voz, né? Aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Muitas das vezes, querido, não é aquilo que você quer ouvir, né? Muitas das vezes não é aquilo que você quer fazer, mas tenha certeza de uma coisa: a voz dele, né? Aquilo que Ele tem para a sua vida é muito melhor do que eu ou do que você imagina. Foi assim que Deus disse: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Mas o que eu tenho para vocês? Tenho planos de paz. É isso que Deus tem para você nessa noite. Planos de paz, planos de restauração para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, né, para o seu coração, né? Nós não conhecemos você, mas nós cremos num Deus que está em todos os lugares. Um Deus que conhece você mais do que qualquer uma outra pessoa, que sonda o seu coração. Amém. Então, nessa noite, o que Ele tem para você são planos de paz, são planos de vitória, são planos de felicidade e são planos de alegria.
Neste momento, a voz que você está ouvindo pode não ser a voz de Deus, né? Neste momento, aquilo que está falando no seu coração é aquilo que quer trazer destruição para a sua vida. Mas Deus nesta noite tem um plano de sucesso para você. Nessa noite Deus tem um plano de vitória. Deus tem um plano de paz. É só você crer e tomar posse daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Também por causa do pós-modernismo, onde não existe mais o certo ou o errado, até mesmo o cristianismo criou ramificações que é a mistura do mundo com a Bíblia. Por exemplo, a famosa teologia da prosperidade nada mais é do que a junção do capitalismo com a Bíblia, né? Então a gente vê hoje muitas igrejas ensinando a isso, né? Você dá para receber, né? Quanto mais você dá, mais você é abençoado. Realmente é isso que Deus quer. Deus realmente quer que você seja abençoado. Mas não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou, né? Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo. Jesus nos ensinou a abençoar as vidas daqueles que estão ao nosso lado, né? O que é ensinado pelo mundo hoje? Quanto mais você trabalha, quanto mais você tem, você engorda a sua poupança, você compra carro, você compra casa e você vai só engordando a sua conta no banco, enquanto as pessoas que estão ao seu lado estão passando necessidade, estão passando dificuldades, né? E não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou, né, Diego? Jesus nos ensinou a ajudar o nosso próximo, a dividir aquilo que nós tínhamos, né? Foi isso que o nosso mestre nos ensinou, né? Então, claro que Ele quer nos abençoar, né? Deus é um Deus que abençoa, que prospera as nossas vidas. Mas prosperidade, querido, não é só encher o nosso bolso de dinheiro. Prosperidade é aquilo que Deus nos prometeu no início do programa aqui. É paz, é felicidade, é alegria, é comunhão. Isso é prosperidade. Prosperidade é você ter sonhos que possam edificar também outras pessoas, que possam abençoar outras pessoas. O Deus não é um Deus egoísta que quer que você pense só em você, nas suas bênçãos, na sua casa, no seu carro. Estamos agora vivendo final de ano, né, onde se fala tanto em solidariedade, onde se fala tanto em bondade, em sermos bons, mas não só nessa época. Nós devemos ser bondosos, nós devemos ser solidários durante todo o ano, né? Porque foi isso que nós aprendemos com Jesus, abençoar também outras vidas, não só querer encher o nosso bolso e pensar em nós mesmos. Não foi assim que Jesus nos ensinou, né, Diego? É verdade, você estava falando, Valéria, sobre prosperidade, que Deus não quer te dar prosperidade somente na área financeira, mas eu vejo assim também. Uma das principais áreas que eu acho que Deus necessita de nos dar prosperidade é no nosso tempo, no dia a dia, nosso tempo em oração, nosso tempo em querer ajudar o próximo, fazer algo que venha a abençoar as vidas que necessitam. E muitas vezes a gente só pensa em nós, só pensa em querer, como você disse, querer ter casa, carro. Assim a gente tem direito, que é plano de Deus nas nossas vidas, mas nós temos que pensar a mais do que isso, né? Temos que pensar no nosso próximo, como Jesus falou aqui na palavra dele, que a gente tem que abençoar o nosso próximo, a gente tem que estar disponível a estar ajudando naquilo que ele precisar, né? Eu queria deixar um versículo aqui, que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 27, aonde Jesus disse assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? E eu as conheço e elas me seguem, né? Então, ouvir a voz de Deus, né, Mário? É para aquele, né, a quem Ele conhece. E nós que seguimos a Ele, sabemos identificar a sua voz. Mesmo em meio a tanta loucura, mesmo em meio a tanta turbulência, mesmo em meio a tudo isso, nós conseguimos discernir a voz de Deus. Nós sabemos lá no fundinho do nosso coração, quando é Deus que fala. Eu gosto sempre de usar um exemplo bem legal referente a isso, né? Por exemplo, quando a minha mãe liga para mim, só dela dizer alô, eu sei que é ela.
né? Mas por que eu identifico a voz da minha mãe? Agora fica aqui o segredinho para você, de como você ouvir, aprender a discernir a voz de Deus. Não existe outra maneira, querido, como aprender a discernir a voz de Deus, a não ser tendo intimidade com Deus, né? Relacionamento com Deus. Esse é o segredo de você aprender a ouvir a voz de Deus. Quando nós temos intimidade com uma pessoa, como assim eu usei o exemplo da minha mãe, né? Só dela dizer alô para mim no telefone, eu já posso dizer: oi mãe, tudo bem aí? Inclusive, mãe, um beijão para você. Então eu posso identificar por quê? Porque eu tenho intimidade com a minha mãe. Eu converso com ela quase todos os dias, porque moramos em lugares distantes, né? Mas sempre que posso estou falando com ela. Mas com Deus nós temos acesso todo o tempo. Com Deus nós podemos falar no carro, na nossa casa, na rua, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, nós temos acesso a Deus, né? Então essa é a única maneira de você aprender a ouvir a voz de Deus, é quando nós temos relacionamento com esse Deus maravilhoso da qual nós servimos. Muitas pessoas, né, Renata, elas só sabem buscar a Deus nas horas de angústia, nas horas de tristeza. Por isso se tem tanta dificuldade em ouvir, em discernir a voz de Deus, em ouvir a sua voz. Por isso que o mundo vive tão perdido, porque se distanciou de Deus, se distanciou do seu amor, se distanciou dos seus cuidados. Então, por isso, nós não aprendemos a discernir a voz de Deus, porque não temos contato com Ele, não estamos com Ele, não sonhamos os sonhos dEle. Quando nós temos um amigo, nós sabemos o sonho dele, então a gente sonha aquilo junto. A gente tenta ajudar ele, né? A gente tenta ajudar, mas tá dar uma difícil. porrada, né? Por quê? Porque nós sabemos quais são os seus sonhos. E assim é quando nós temos um relacionamento com Deus. Assim é quando nós temos intimidade com Deus. Fica muito mais fácil aprendermos a discernir, fora aquele calorzinho que dá no nosso coração. A voz de Deus é doce. É assim que o salmista disse, que a sua palavra é doce como mel, né? Então nós sentimos o nosso coração aquecer, nós sentimos a nossa alma regozijar, se alegrar, porque nós sabemos que é a voz do nosso Deus, é a voz que acalma a nossa alma, que acalenta o nosso coração nas horas de tristeza, nas horas de angústia, né? Até mesmo nas horas de felicidade. Quantas vezes ali realizando um trabalho muito difícil, às vezes até mesmo impossível, Diego e Kelly, aos nossos olhos, né? Muitas das vezes nós pensamos assim, nós não vamos conseguir, nós não vamos chegar até o fim. E Deus sempre nos mostrou que estava conosco, sempre nos abençoou até o final. E muitas das vezes, quando nós terminávamos um trabalho e eu fechava os meus olhos para agradecer a Ele, por Ele ter nos abençoado, por Ele ter nos sustentado, e eu ouvia a voz dele no meu coração, dizendo assim: eu honrei vocês, né? Eu amo vocês, eu estou com vocês, né? Então tudo isso é muito bom. A voz desse Deus poderoso, a voz desse Deus que cuida da gente, que zela da gente, é a melhor voz, meu querido, que você pode ter ouvido na sua vida. E se você ainda não ouviu essa voz, eu quero dizer para você, busque neste momento, busque nesta noite a voz daquele que tem tudo em suas mãos. A voz daquele, o único que pode fazer algo por você, que pode salvar a sua vida. É a voz daquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. A voz daquele que está ao seu lado neste momento. Amado, nós não estamos aqui em vão. Nós não viemos aqui por acaso. Não somos um grupo que Deus um dia escolheu para encher o tempo, para fazer qualquer uma outra coisa. Deus nos escolheu para estarmos aqui nesta noite,